Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar a respeito da Revolução Russa. E em outubro de 1917, outubro no calendário russo, novembro no nosso, liderados por Vladimir Lenin, os bolcheviques ocuparam os prédios públicos e o Palácio de Inverno e assumiram o poder na Rússia. Lenin se tornou o presidente do Conselho de Comissários do Povo, Trotsky, ministro da Guerra e comandante do Exército Vermelho Revolucionário, e Stalin, ministro das Nacionalidades. Tratando rapidamente de algumas medidas do governo de Lenin. As de grande repercussão social foram justamente as que implementavam as teses de Abril. Lembram-se do lema Paz, Terra e Pão? Bem, foi no governo de Lenin que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial em 1917. E foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, um acordo de paz com a Alemanha, em março de 1918. No governo de Lenin foi iniciada uma reforma agrária com o confisco das terras da realeza, da nobreza e da Igreja Ortodoxa para uma distribuição para os camponeses. Houve a estabilização da economia com a estatização de indústrias, bancos, estradas de ferro que passaram a pertencer ao governo. Houve a igualdade de direitos entre homens e mulheres, porém, entre 1918 e 1921, o governo bolchevique de Lenin enfrentou uma guerra civil. Abrindo parênteses. Guerra civil é quando pessoas do mesmo país se enfrentam, pessoas de mesma nacionalidade, diferente das guerras que normalmente nós estudamos, que geralmente são entre países diferentes, entre nacionalidades diferentes. Fechando parênteses. E na Guerra Civil se enfrentaram o Exército Vermelho, que defendia a Revolução Socialista, comandado pelo bolchevique Leon Trotsky, abrindo parênteses rápido, lembrando que vermelho é a cor do comunismo-socialismo, fecha parênteses, contra o Exército Branco, exército contra-revolucionário formado por aqueles retirados do poder que eram contrários à Revolução Bolchevique. Então contavam com os mencheviques, os monarquistas que queriam a volta do czar, a volta do império, a volta da monarquia, e também os liberais, apoiados por potências imperialistas como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, França e até mesmo a Alemanha. Daí você pode perguntar, mas esses grupos que formavam o Exército Branco não tinham interesses distintos, interesses diferentes? Os mencheviques, que haviam sido tirados do poder pelos bolcheviques, não queriam socialismo, lutando junto dos monarquistas que defendiam o retorno na monarquia absolutista do czar e dos liberais a favor do capitalismo liberal? Bem, a princípio havia algo que os unia, que era derrotar um inimigo em comum, que era a expansão do comunismo bolchevique. Possivelmente, após derrotarem os bolcheviques, eles começariam a se digladiar, a lutarem entre si pelo poder na Rússia. Porém, foram os bolcheviques, o Exército Vermelho, que venceu a Guerra Civil, a qual arrasou a economia russa. Mais de 8 milhões de mortos por causa da guerra direta ou indiretamente. Mortos no confronto, ou por epidemias ou pela fome, e pelas dificuldades econômicas, a inflação subiu tanto que a moeda deixou de ser usada. A produção agrícola diminuiu cerca de 50% e a produção industrial e energia elétrica diminuíram 80%, o que esgotou o povo russo já empobrecido, levando muitos russos à fome por conta das interrupções do abastecimento de muitas cidades russas, tanto que, durante a Guerra Civil, o governo Lenin estabeleceu o chamado comunismo de guerra, que seria o confisco das produções agrícola e industrial e as vendidas pelo comércio para evitar o desabastecimento das cidades. O comunismo de guerra também estabeleceu a estatização de todos os setores da economia, a adoção de uma política econômica rigidamente centralizada, a proibição de empreendimentos privados, além
da igualdade salarial. E ainda sobre as medidas do governo de Lenin, houve o estabelecimento de tribunais para julgar os inimigos da Revolução Bolchevique, o qual condenou o czar e a família imperial à morte. E outra medida importante do governo Lenin foi a adoção de medidas capitalistas para enfrentar a crise. A nova política econômica, chamada NEP, em 1921. Abrindo parênteses. Aí você pode perguntar, mas o nome era Nova Política Econômica, por que a sigla NEP e não NPE? Porque a sigla era em russo. Em russo, assim como em inglês, por exemplo, o adjetivo vem antes do substantivo. O adjetivo econômica vem antes do substantivo política. Portanto, NEP. Fechando parênteses. Mas observem que eu acabei de dizer que a NEP era a adoção de medidas capitalistas no enfrentamento da crise. Pergunta a você, o que tem de errado nessa frase? Medidas capitalistas numa estrutura socialista? Pois é. Muitos julgavam a NEP um retrocesso, um regresso ao capitalismo que a Revolução derrubou. Mas o próprio Lenin argumentava que a NEP seria dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, ou seja, seriam adotadas algumas medidas capitalistas, se daria um passo atrás de volta ao capitalismo, para se dar 2 passos à frente, ou seja, após o desenvolvimento dos meios de produção, poderia-se seguir rumo à coletivização dos mesmos em direção ao socialismo. A NEP seria um recuo provisório, temporário, ao capitalismo para assegurar avanços do Estado socialista. E quais medidas a NEP estabelecia? A permissão dos camponeses venderem o excedente das colheitas, porém pagariam um imposto único sobre sua produção. Lembrando que, no Estado socialista, a produção deveria pertencer ao Estado. Haveria um incentivo à iniciativa privada, permitindo a formação de pequenas e médias indústrias, algo também incompatível com o mundo socialista. Indústrias seriam estatais, pertencentes ao Estado, logo públicas. Se são públicas, pertenceriam a todos e não à iniciativa privada. Porém, cabe destacar que as indústrias de base, o comércio, o sistema bancário, o transporte e as comunicações continuavam sob o controle do Estado do governo de Lenin. E a NEP permitiria ainda a entrada de capital estrangeiro, empréstimos e investimentos na Rússia. E com o sucesso da NEP, na recuperação da produção agrícola, o governo Lenin, além de implantar uma ditadura de esquerda, que estabeleceu o unipartidarismo, ou seja, o sistema de um partido único, naquele momento o Partido Comunista, denominação adotada pelos bolcheviques desde 1918, através de um grande congresso em 1922, foi fundada a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, com um governo composto por representantes dos vários estados europeus e asiáticos do antigo Império Czarista, sendo a Rússia a nação hegemônica sobre as demais, a principal delas. Em 1924, a estrutura do poder foi definida por uma nova Constituição e o Conselho dos Comissários do Povo se tornou o Soviete Supremo, constituído por representantes de sovietes urbanos e rurais de toda a União Soviética, o qual elaborava as leis, elegia um comitê executivo e era supervisionado pelo Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Porém, em 1924, o presidente Vladimir Lenin morreu de derrame cerebral. Abrindo parênteses, há uma série de especulações a respeito da morte de Lenin, algumas das quais envolvendo o nome de Joseph Stalin, que poderia ter conspirado contra Lenin e sido responsável pelo seu envenenamento. Mas, como eu disse, são especulações. Fato é que Lenin morreu em 21 de janeiro de 1924. Inclusive, seu corpo embalsamado é exposto em um mausoléu na Praça Vermelha, ao lado do Kremlin, em Moscou. Fechando parênteses.
E com a morte de Lenin, começou uma disputa sucessória entre dois personagens emblemáticos da Revolução Bolchevique: Leon Trotsky, comissário de defesa da União Soviética, e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Ora, se ambos faziam parte do governo de Lenin e ambos tinham notoriedade na sociedade soviética, em que eles se diferenciavam? Em que se diferenciava, digamos, as suas plataformas de governo? Bem, ambos queriam socialismo na União Soviética, porém, eles se diferenciavam sobre o futuro desse socialismo. Leon Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, a internacionalização da Revolução Socialista, a qual deveria se estender, segundo ele, a outros países com a ajuda da União Soviética. Já Joseph Stalin era defensor do socialismo num só país. Isto é, o socialismo deveria se consolidar primeiramente na União Soviética para depois ajudar a Revolução Socialista em outros países. Dessa disputa, quem venceu foi Joseph Stalin, o qual logo tratou de articular a expulsão de Trotsky do Partido Comunista em 1927 e também expulsá-lo da União Soviética em 1929. E fugindo das perseguições, Trotsky se exilou na Turquia e posteriormente no México, onde foi assassinado a mando de Stalin em 20 de agosto de 1940. Abrindo parênteses, há várias teses da atuação de Stalin sobre a morte de seus opositores, até mesmo de pessoas de sua família, como uma das suas esposas que teria se suicidado, ou uma cunhada que foi enviada para campo de concentração, fechando parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminamos. Vamos continuar a tratar a respeito da Revolução Russa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e siga a página do Facebook, o Instagram e o Twitter para se manter atualizado e deixe seu like. Até a próxima!